Graça e paz, cidadãos do reino, shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você verá conteúdos como Reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus Cristo, Espírito Santo, coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a unção como um tesouro escondido e o que você precisa fazer para desvendar o mistério da unção oculta. Para iniciarmos, vamos ler 2 textos. Um deles é do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. E Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Como nós falamos anteriormente em outros vídeos, o reino de Deus é que trouxe a possibilidade de nós recebermos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a unção de Deus. Em Atos 10, capítulo 38, nós vemos uma fala de Pedro a respeito da unção de Jesus Cristo. Assim ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, a unção é o próprio Espírito Santo de Deus, e ela está ligada diretamente ao reino de Deus, porque foi o reino de Deus que trouxe a possibilidade de nós sermos ungidos. Jesus é o ungido do reino, é o rei do reino. E ele também liberou sobre os seus filhos a mesma unção que veio sobre ele. Sendo assim, conforme a parábola de Mateus, quando Jesus fala a respeito do tesouro escondido, nós podemos dizer que este tesouro escondido é a unção que está escondida em um campo. E nós precisamos saber como desvendar este mistério para acessar essa unção. Como você bem já sabe, ninguém deixa um tesouro ao ar livre, exposto, para que todos vejam e todos venham tomar posse dele. Quando alguém tem um tesouro, ele guarda em um lugar muito seguro e muito bem escondido. Assim também, o tesouro do reino de Deus é o próprio Espírito Santo, a unção de Deus, a qual Deus escondeu, guardou em lugares profundos. Portanto, para acessar esta unção, nós precisamos desvendar alguns mistérios. Para que você chegue ao tesouro, você precisará resolver alguns mistérios. Os mistérios guardam a unção, para que ela não fique exposta a qualquer um. Por que Deus escondeu a unção? Deus escondeu a unção para manter longe dos bisbilhoteiros, para manter longe dos curiosos, para manter longe daqueles que não têm compromisso, que não buscam com seriedade. Como nós temos falado, a unção não é algo que está no ar, como uma nuvem que paira, mas a unção está em um lugar, e o lugar a qual você encontra a unção é no ungido de Deus. Sabemos que Jesus é o dono da unção e é ele que libera a unção, mas ele estabeleceu um critério para recebermos a unção. Nós recebemos a unção não diretamente do céu, mas através de um ungido. Nós compreendemos a partir da palavra de Deus que tudo o que ele faz nesta terra, ele faz através dos seus homens ungidos ou mulheres ungidas. Deus não faz nada diretamente dos céus, mas ele escolhe homens e mulheres e unge essas pessoas para que elas venham fazer. Sendo assim, Deus é encontrado no ungido. A unção é encontrada no ungido. Por isso que Deus estabeleceu os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus estabeleceu seus servos, seus ungidos, para que os ungidos carreguem a unção e liberem a unção sobre aqueles que desejam receber a unção. Portanto, a unção está escondida dentro ou sobre o ungido de Deus, e você terá que desvendar os mistérios a respeito do ungido para ter acesso à unção. Veja na palavra de Deus o exemplo de alguns homens ungidos e suas peculiaridades ou especificidade. Cada homem ungido
tem um mistério, uma especificidade. Portanto, a unção não está sobre homens a qual Deus padronizou. Não são todos iguais. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem suas diferenças. São pessoas individuais, são indivíduos diferentes e mesmo assim todos eles carregavam a unção. Veja o caso de Moisés, que foi treinado no Egito, recebeu toda a cultura egípcia da época. Após ele perder a sua primeira esposa, ele se casou com uma mulher estrangeira. Veja o caso de Davi, que foi um menino pastor, indesejado na sua família, rejeitado, menosprezado, matador de leão e de urso, compositor de salmos. Veja o caso de Elias, um homem estranho e misterioso, solitário, vivendo nos desertos. Veja o caso de João Batista, vivia nos desertos, comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia de peles de animais. Veja o caso de Jesus, vivia comendo e bebendo, e visitando os piores lugares e as piores pessoas, andava com prostitutas, leprosos, mendigos, pobres. Veja o caso de Pedro, um homem iletrado, pescador de peixes, arrogante, compulsivo. Veja o caso de Paulo, um rabino, um mestre da lei, um homem que escolheu não casar para se dedicar exclusivamente ao evangelho. Cada um desses homens a qual eu citei foram homens ungidos, que carregavam a unção, mas cada um deles tinha sua especificidade, eles eram diferentes. Deus não criou um padrão para liberar a sua unção sobre os homens, mas Deus libera a unção sobre aqueles que têm fome e sede, sobre aqueles que honram, sobre aqueles que reconhecem, sobre aqueles que buscam e desejam. A partir dos exemplos que eu falei para você, nós observamos que Deus colocou a sua unção sobre pessoas estranhas, pessoas diferentes uma das outras, que na maior parte das vezes nós rejeitamos, porque nós olhamos pela aparência. Observe Davi, Deus colocou a unção sobre ele, mas ele era um rejeitado, indesejado na sua casa. Portanto, para que você venha encontrar unção no ungido, você não pode olhar pelas aparências. Somente os que verdadeiramente buscam unção conseguem acessar a unção. Porque em muitos casos, se você olhar pelas aparências, você rejeitará o ungido de Deus e assim estará rejeitando a unção. Imagina você hoje indo numa igreja onde o pastor seja o apóstolo Paulo. Um homem de estatura baixa, sem aparência, solteiro, tinha conhecimento da lei, mas havia rejeitado a lei e agora falava coisas diferentes da tradição judaica que havia aprendido. Provavelmente, se você olhasse pela aparência, você rejeitaria. Assim como Jesus Cristo, o próprio profeta Isaías profetizou que ele seria um servo sem aparência, desfigurado. Olharíamos para ele e o rejeitaríamos por causa da sua aparência física. É isso que aconteceu. Na época de Jesus, muitos o rejeitaram. Ao rejeitar Jesus como ungido, estavam rejeitando a unção. Você precisa entender isso. Quando você rejeita o ungido de Deus, você rejeita a unção. Não adianta você dizer que ama a unção, que quer a unção, que deseja a unção, se a unção está no ungido e você rejeita ele. Ao rejeitar o ungido, você estará rejeitando a unção. Quando rejeitaram a Jesus em Nazaré, estavam rejeitando a unção que estava sobre ele. Por isso Jesus não pôde operar muitos milagres naquele lugar. Portanto, como nós temos declarado, a unção é como um tesouro escondido e você precisa desvendar os mistérios para acessar a unção oculta. A unção não está ligada à aparência e nem ligada a títulos. A unção não está ligada a megas igrejas. A unção não está ligada a ministérios de louvor reconhecidos, a pregadores famosos. A unção está escondida e para isso você precisa saber desvendar estes mistérios para acessá-la. Se você olhar pela aparência, provavelmente você rejeitará a unção sem saber. Vejamos alguns posicionamentos que impedem que você ache o tesouro escondido, que impedem que você acesse a unção. O primeiro deles é a presunção. O que vem a ser a presunção? A presunção é o ato de presumir ou de julgar baseado em indícios, baseado em aparências.
A presunção é uma opinião que você cria a respeito de uma pessoa baseado na aparência dela, baseado na cor, na sua nacionalidade, no idioma que ela fala, de onde ela veio, de qual igreja ela pertence. A presunção impede você de acessar a unção. Outro posicionamento que impede de acessar a unção é o orgulho. Toda pessoa orgulhosa, ela não reconhece que precisa, não reconhece as suas necessidades. O orgulho é o contrário da humildade. Toda pessoa orgulhosa acha que já está cheia, que não precisa mais, já alcançou o nível mais alto e não precisa se humilhar para receber. O orgulho te impedirá de acessar a unção. Outro posicionamento que te impedirá de acessar a unção é a preguiça. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. E em Provérbios 19, 15, parte A, diz: a preguiça faz cair em sono profundo. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. A preguiça é algo que te impedirá de alcançar a unção. Toda pessoa preguiçosa não vai se disciplinar, não vai se esforçar, não vai perseverar. Ela vai esperar as coisas cair do céu. É isso que faz o preguiçoso. Ele acha que as coisas caem do céu, mas nada cai do céu. Você precisa se esforçar para alcançar. Por isso, o preguiçoso jamais acessará a unção. Outro posicionamento que impede a pessoa de acessar a unção é a distração. O que é a distração? É a falta de concentração dos sentidos no que se passa à sua volta. É a desatenção. A distração está diretamente relacionada a erro, engano, equívoco. O inimigo criará muitas distrações para fazer você perder o seu tempo. Quanto mais você se perder nas distrações, mais distante você estará da unção. E esta é uma causa porque muitas pessoas não conseguem acessar a unção. Elas se distraem facilmente. Elas são pegas através dos seus sentidos, elas são atraídas através das suas emoções, daquilo que ela deseja. E é isso que Satanás faz. Ele vai usar os seus desejos e vai usar os seus sentidos para te distrair, para que você não venha acessar a unção. Outro posicionamento que te impedirá de acessar a unção é a ofensa. Toda pessoa ofendida, quando não lida com a ofensa gera um bloqueio na vida dela, impede ela de avançar. O inimigo, ele lança ofensa sobre a vida das pessoas para travar e paralisar as pessoas. Portanto, toda ofensa precisa ser rompida, senão ela será um bloqueio que vai impedir de você acessar a unção. Você ficará perdendo tempo com coisas inúteis, coisas supérfluas, ao invés de você dedicar o seu tempo àquilo que realmente importa, encontrar o tesouro escondido, encontrar a unção. Outro posicionamento que impedirá você de acessar a unção é a impaciência. Uma pessoa impaciente é aquela que não quer esperar. No reino de Deus, as coisas são acessadas e conquistadas através da perseverança e da paciência. Imagina que você vai cavar numa montanha para buscar um tesouro que está oculto naquela montanha. Você terá que ter muita paciência. Em algum momento você pode ser direcionado para um lugar e não encontrar. Então terá que ter paciência para continuar a buscar. Muitas pessoas não recebem a unção porque são impacientes. Elas até iniciam a jornada em busca da unção, mas por causa da impaciência, da falta de perseverança, elas não conseguem acessar a unção. Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian, até que Deus pudesse chamá-lo, ungí-lo, para que ele pudesse libertar o povo de Israel do Egito. Abraão esperou por muitos anos até receber a bênção de Melquisedeque e ter a sua vida destravada. Jacó teve que trabalhar por 21 anos para o seu sogro Labão, até que Deus desse para ele uma fonte de renda própria. João Batista teve que ficar batizando no Rio Jordão por muito tempo, até que se manifestasse o Cristo. Jesus Cristo teve que esperar 30 anos até que fosse batizado por João Batista, recebesse a unção do Espírito Santo para entrar no seu ministério.
Os discípulos ficaram 3 anos e meio andando com Jesus Cristo em perseverança, até que receberam o poder do Espírito Santo para operar sinais, milagres e maravilhas. Ninguém recebe a unção da noite para o dia. É necessário muita perseverança e muita paciência. Você não pode desistir no meio do caminho. Por isso, todos aqueles que desistem não conseguem acessar a unção. A falta de paciência é um posicionamento que impede as pessoas de acessarem a unção. Nós observamos no mundo natural que o ouro é obtido cavando nas profundezas da terra. Assim também são as pedras preciosas. O petróleo está nas profundezas da terra. Todo tesouro, tudo aquilo que é valioso está escondido. Você não encontra nada valioso na superfície, exposto para qualquer um. Assim também a unção, ela não está na superfície, exposta para qualquer um. A unção está escondida, está nas profundezas. Como ela está escondida, é necessário um preço para alcançar a unção. E nem todos estão preparados e dispostos a pagar o preço para encontrar esse tesouro escondido. Nem todos estão dispostos a desvendar os mistérios da unção. Deus escondeu os tesouros, a sua unção, para que apenas aqueles que se empenham encontrem. Portanto, a unção de Deus está escondida no homem de Deus, no seu ungido. E como nós temos falado aqui, a unção não está ligada à aparência de homens ou de mulheres. A unção está escondida no homem de Deus, independentemente da sua cor, da sua nacionalidade, da sua personalidade, da sua escolaridade, da sua cultura. É assim que Deus quis estabelecer. Como nós vimos, Deus ungiu Moisés, Deus ungiu Davi, Deus ungiu Elias, João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos, e todos eles eram homens diferentes. Eram pessoas peculiares, com suas especificidades, personalidade diferente, cor diferente, nacionalidade diferente, escolaridade diferente. Portanto, você não pode olhar para a aparência para buscar a unção. A unção está oculta, escondida, como um tesouro, mas ela pode ser acessada por aqueles que desejam, por aqueles que buscam, por aqueles que pagam o preço para encontrá-la. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.